A grandeza da bacia, porque servir é o maior poder de todos. Muitas vezes buscamos poder, status e pessoas para nos atender o tempo todo. Mas Jesus veio mudar tudo isso. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, ele nos ensina que o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. A grandeza de Deus não está em trono ou autoridade. Está na bacia de quem lava os pés, na mão de quem ajuda, no coração de quem se entrega. Seja em casa, na família, no trabalho ou com amigos, servir é o caminho que leva a Deus. Leia, reflita e compartilhe essa grande verdade com quem você ama. Hoje nós vamos falar sobre a humildade do nosso Senhor. Ele parou para lavar os pés. Após uma discussão, após algumas questões, ele no meio do caminho, ele para ler esses versículos. Vamos acompanhar a leitura deste versículo, que está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, que nos diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está, irmãos, depois de um pedido de uma mãe que pede para que Jesus coloque alguns dos seus filhos como sendo os principais, quando estando ali um à sua direita e outro à sua esquerda. E após isso, Jesus segue com seus discípulos o seu caminho. E ali existe uma discussão entre os discípulos de quem seria o maior entre eles. No entanto, Jesus para no meio, pega uma toalha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto, sobre servir. Olha o que Jesus nos ensina. A grandeza da bacia. Porque servir é o maior poder de todos? Ele se inclinou para lavar os pés poeirados dos seus discípulos, mostrando que não há ofício menor quando é feito com amor. Ele se inclina para lavar os pés. Pegou a bacia, pegou a toalha, pois não há maior quando as coisas são feitas com amor. Marcos 10, 45, que nós já lemos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Olha, irmão, o que Jesus nos ensina. Jesus estava caminhando com os discípulos rumo a Jerusalém e eles ainda discutiam quem seria o maior no reino dos céus, diante dessa visão equivocada de poder. Que no mundo significa dominar, mandar e ser servido. Ele ensina a lição mais revolucionária da sua missão. Ele ensina que ser humilde é a melhor, é o maior. Alguns pontos. A inversão de valores. O mundo diz: quem manda é grande. Jesus diz: quem serve é grande. Onde você está aqui? Você está conforme o que o mundo diz? Quem manda é grande? Ou você está onde Jesus fala: quem serve é grande? Ele que é Deus se fez servo. Nós não precisamos relembrar aqui. Mas você sabe que Jesus é Deus. Ele deixou os céus e tomou a imagem de um homem. Sendo homem, se humilhou como servo. E como servo, se humilhou mais ainda à morte de cruz, morte por minha e por sua causa, para que nós possamos adorá-lo e servi-lo, para que nós sejamos libertos do pecado, para que nós tenhamos com ele vida eterna, morar no céu junto com ele. Ele é Deus. A bacia do título refere-se à bacia de lavar os pés, um utensílio de tarefa humilde que ninguém queria usar e que se tornou símbolo da maior grandeza que existe, o símbolo do serviço humilde. Uma bacia e uma toalha, serviço de escravo que ninguém queria fazer. Segundo ponto, servir não é submissão, é amor em ação.
Servir não é submissão, é amor em ação. Servir não é se colocar debaixo de ninguém por vergonha ou obrigação, é escolher se dar ao outro, como Jesus fez. Ele deu a própria vida, não foi obrigado. Irmão, servir não é submissão, é amor em ação, é escolher se dar ao outro, como Jesus fez. Ele deu a própria vida, não foi obrigado. Se doe, seja humilde, sirva. Nós estamos vivendo um evangelho onde ninguém quer servir, mas todos querem ser servidos. E, infelizmente, começa no altar. Todo mundo do altar quer ser servido, mas Jesus ele fez o contrário. Ele serviu a todos. A grandeza que dura. Quem busca ser servido acumula cansaço e solidão. Quem serve, segue o exemplo de Cristo e deixa marcas que ninguém apaga. Em casa, no trabalho, na igreja, a maior autoridade que temos é de servir. Irmãos, quem busca ser servido, ele muitas das vezes se encontra solitário, no meio de uma multidão, mas ele está ali sozinho. Porque ele quer mandar, ele quer ser autoridade, ele quer ser o maioral. Quando quem serve está sempre acompanhado de alguém, está sempre com a companhia de alguém ali que está junto com ele, aprendendo a ser humilde, aprendendo a ser um verdadeiro servo. Jesus nunca estava só, porque ele era humilde, porque ele servia, porque ele veio para servir. O resgate final. O serviço de Jesus não parou em gestos, ele chegou à cruz para nos resgatar da morte e do pecado. Seu serviço deu liberdade a nós. O serviço de Cristo nos libertou quando ele chegou na cruz, quando ele derramou ali a sua última gota de sangue, quando ele disse: Pai, está consumado. O nosso serviço como servo, como adorador, também vai chegar nesse ponto quando nós partirmos e estaremos com Ele, quando nós humildemente formos levados à Sua presença. Que lição isso nos deixa? Que lição Jesus nos ensina? Jesus não veio para usar pessoas, ele veio para servir pessoas. E nós, como servos de Deus, também precisamos entender que nós estamos aqui para servir as pessoas, para sermos humildes, servindo a elas em amor. A bacia de lavar os pés era tarefa dos menores, e o Filho de Deus pegou ela primeiro. Irmão, seja o exemplo na sua igreja, seja o exemplo no seu trabalho, seja o exemplo na sua família, sirva. Não espere ser servido, mas sirva, ajude aquelas pessoas, os menores, porque eles precisam andar na presença do Senhor. Se você quer ser grande de verdade, aprenda com ele. Servir é o maior poder que existe. Aprenda com Cristo, servir é o maior poder que existe. A grandeza da bacia. Por que servir é o maior poder de todos? Porque quando nós servimos, nós buscamos a humildade. E a palavra nos ensina que aquele que se exalta, o Senhor abate, mas aquele que se humilha, o Senhor, ele olha para ele. Aquele que se humilha, o Senhor o levanta. Aquele que se humilha, o Senhor o exaltará. E quando vai ser essa exaltação? Como é essa exaltação? É justamente naquele grande dia em que ouviremos dele: Vinde, bendito do meu Pai. Então, irmãos, que nós possamos entender que o amor de Cristo, ele nos leva à humildade, que possamos ser humildes a ponto de sabermos que não há nada melhor ou maior do que estarmos na presença do Senhor. A grandeza da bacia e a toalha, no meio que nós estamos vivendo, onde as pessoas buscam quantidade de servos, elas querem mais e cada vez mais servos à sua disposição. Quanto mais pessoas trabalhando para o seu conforto, maior o seu status. Porém, o reino de Deus possui uma contracultura diferente, é bem radical, onde a verdadeira liderança e grandeza são medidas pela toalha e pela bacia d'água. Jesus mudou a história do mundo, não exigindo ser bajulado, mas servindo o reino. Quantos pastores hoje, irmãos,
estão sendo bajulados. E o pior de tudo é que os próprios incentivam isso. Uma vez eu vi alguém falando sobre a honra. Irmão, o princípio da honra não é as pessoas serem obrigadas a te servir, não. Mas honra é diferente. Honra é você ser zeloso, cuidadoso com alguém com quem você tem respeito, amor, carinho, e não ser obrigado a fazer isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele se inclinou para lavar os pés poeirados dos seus discípulos, mostrando que não há ofício menor quando é feito com amor. Irmão, não há ofício menor quando é feito com amor, então sirva. Se for necessário, lave os pés, se dobre, pegue a bacia e vá à luta, vá limpar aqueles que estão empoeirados do pecado, cheios de mágoa. Tire, lave tudo isso do coração dessas pessoas. Na igreja moderna, muitas vezes buscamos os holofotes, os microfones e os títulos, e nos esquecemos de que o chamado essencial de todo cristão é socorrer, amar e servir aos irmãos e aos necessitados nos bastidores. Onde há um coração disposto a servir, a glória de Deus se manifesta. Irmão, se você tem um coração disposto a servir, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Se há alguém disposto a servir na sua igreja, ajude essa pessoa, dê exemplos a ela. O serviço genuíno destrói o nosso egoísmo e cria um ambiente de cura e de união profunda. Olhe ao seu redor, irmão. Procure pessoas que têm esse dom, que querem servir genuinamente. Dê uma olhada ao seu redor, faça a pergunta: como posso ser útil hoje? Veja aí quantas pessoas estão necessitando, dê uma olhadinha. Quantas almas estão precisando da sua ajuda? Então, sirva, encontre alegria no trabalho humilde. O maior no reino dos céus é aquele que se faz menor em favor da vida do próximo. E quando nós fazemos em amor, irmão, não há trabalho difícil de ser feito, porque a humildade o Senhor vai reconhecer naquele grande dia. E a Bíblia nos ensina que o bom servo é aquele que, quando o seu Senhor chega, o encontra servindo. Que nós possamos ser encontrados servindo humildemente naquele dia que ele vier buscar a sua igreja. Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz. Que esta palavra toque no seu coração, no seu íntimo, para que nós possamos ser humildes. Seja humilde, como o nosso Deus foi. Que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz.